cá estamos nós mais uma vez para ordenhar a nossa gança dos ovos de ouro e tentar extrair dela o delicioso mel de abelha vegano pasteurizado conhecido como visualizações. A já mencionada vaca de penas prateadas não poderia ser outra senão a condecoradíssima From Software. Já que a resposta de vocês aos conteúdos que trazemos sobre a empresa em questão tem sido simplesmente maravilhosos. Porém, nós ainda precisamos de comentários. Vocês sabem o impacto que os seus comentários têm em canais pequenos? O comentário dos espectadores não é importante apenas para manipular o algoritmo e aumentar o engajamento, como também serve para dar apoio moral a nós, produtores de conteúdo. Então eu gostaria que vocês me respondessem, em uma escala de Rayquaza a Vomax, o quanto vocês gostam de alienígenas. Nos milênios que se seguiram após o surgimento da primeira chama, diversas outras brasas vieram queimando no seu rastro. Uma delas se destaca por ser especialmente impiedosa, incompreendida e esquecida, sendo um dos conceitos mais inovadores e interessantes em questão de lore no terceiro jogo. Este vídeo hoje irá discorrer sobre a chama profanada. Porém, antes de nós efetivamente começarmos, eu gostaria de esclarecer um erro que tem afetado a maior parte dos poucos vídeos de lore que realmente são feitos na tentativa de explicar esse conceito tão complexo, principalmente na comunidade brasileira de Dark Souls, já que uma das principais fontes de informação sobre o conceito, a piromancia que leva o próprio nome Chama Profanada, foi traduzida errado. Inclusive, um abraço aí para todos os apreciadores de Escuridão Foice. Se vocês analisarem a descrição da piromancia em inglês, ela vai ser terminada em Naught but Human Flesh, que foi traduzido erroneamente para tudo menos carne humana. O significado que é o completo oposto, já que na realidade Naught but se traduz para nada além, como vocês bem podem ver aí no vídeo. Essa traduçãozinha porca acabou privando o conceito de muita da sua complexidade e gerando interpretações pífias como: Oi, a chama profanada é só a chama do caos. Ai, a chama profanada é só foguinho com escuridão, entendeu? sendo que, na verdade, o conceito é muito mais complexo do que isso. O povo que vivia na capital profanada, quando se viu sem um governante para proteger a sua terra, teve que colocar o rabo entre as pernas e implorar para o Yorm, que era descendente do povo que uma vez os conquistou, para ocupar o trono. Yorm, por sua vez, além de aceitar de bom grado, passou toda a sua vida mortal, tendo que se provar gentil e compromissado, enquanto aguentava os abusos e excessos daquele povo promíscuo e coríntio. Fica evidente em descrições de itens como a máscara do aristocrata que o povo da capital profanada era, em muito, constituído por pessoas depravadas e doentes, a quem a brutalidade e a tortura não eram nenhuma novidade. Analisando a descrição do machete e do escudo de Yorm, nós notamos que ele perdeu alguém, a pessoa que dava significado à sua existência, e depois disso, parou de prezar sua própria vida e integridade física. O curioso é que, apesar de muitas pessoas assumirem isso quando falam sobre essa parte da lore, não é mencionado em momento nenhum que essa pessoa foi perdida em batalha. Considerando não só a natureza perversa dos habitantes da capital profanada, como também o nojo, ódio e desprezo que eles tinham pelo gigante, não parece errado assumir que eles mesmos tenham tirado a pessoa que Orm mais amava. Analisando a descrição do item Machado de Eleonora, nós obtemos a informação que a maldição da chama profanada foi acionada por essas mulheres que são relacionadas a um oráculo e que, apesar de seus crimes, continuam vivendo sem culpa, mesmo nessas formas deformadas. Yorm cumpriu seu dever com maestria. Lutava por eles, sofria por eles. Ele era seu escudo pesado e sua lâmina implacável. E mesmo assim ele era bestializado, ridicularizado,
excluído, e muito provavelmente teve o seu único amor tomado por essas pessoas. Ao mesmo tempo que é dito nas cinzas de Yorm que o Lorde Gigante se tornou um Lorde das Cinzas para acabar com a maldição da Chama Profanada, é dito na Pyromancia da Chama Profanada que, quando Yorm se tornou um Lorde das Cinzas, as chamas profanadas desceram dos céus e aniquilaram a capital, incinerando nada além de carne humana. Quando André o Ferreiro analisa a ulha da chama profanada, ele, além de achar aquele artefato completamente bizarro, ele menciona que pode ver o abismo naquilo, gerando mais uma das interpretações pífias e superficiais do assunto. Ai, a chama profanada é só o foguinho Dark, entendeu? Enquanto a chama do caos foi o pecado, o resultado do pecado de tentar clonar a primeira chama por mãos humanas, e a chama negra é a própria humanidade implacável e incendiada, a chama profanada é a chama que devora a humanidade. A chama profanada nasceu do ódio do próprio Yorm, que foi amaldiçoado, talvez até intencionalmente, inclusive, já que é deixado explícito na descrição do Machado de Leonora que as autoras da maldição continuaram vivendo sem nenhuma culpa ou punição. E quando esse rancoroso Lorde amaldiçoado queimou na primeira chama, o seu ódio deu origem à chama profanada, o artefato motor da sua vingança. Uma chuva de chamas devoradoras de homens que vieram para incinerar todos os coríntios depravados que o fizeram sofrer, que tiraram sua amada. E a maior prova disso é que o Yorm se recusou a sentar no trono de novo. Os Lordes das Cinzas não só são muito mais poderosos do que quando eram mortais, como eles são totalmente conscientes. Ainda é ambíguo e discutível se o Yorm foi amaldiçoado intencionalmente ou não. O fato é que o Lorde das Cinzas que nós encontramos é rancoroso, um ser odiento que se recusa a cumprir com o seu dever e que se senta confortavelmente em seu trono, olhando com desdém para os cadáveres daqueles que uma vez o desprezaram e o fizeram sofrer. Ai, mas então por que na descrição das cinzas de Orbe diz que ele se tornou o Lorde das Cinzas para acabar com a chama profanada? Isso é besteira, é uma teoria, essa teoria é uma teoria furada. Isso é muito simples. O Yorm demonstrou ser uma pessoa responsável durante toda a sua vida. E uma das maiores características de alguém responsável é colocar o seu dever acima dos seus desejos. Yorm fazia isso num grau tão extremo que isso chegava até parecer uma dupla personalidade. Isso, inclusive, pode significar que o Yorm estava com a alma da sua amada. Afinal, isso é totalmente possível no mundo de Dark Souls. Ou que talvez no último momento ele cedeu. Ele deixou seus desejos tomarem conta. Ele renegou seu dever e voltou como a personificação do desejo de vingança. Como evidenciado na descrição da espada grande da chama profanada que o Pontífice Sullivan utilizava, logo que ele colocou os olhos nela, ele foi tomado por uma ambição ardente. A maior parte das pessoas que se atreve a falar sobre essa parte da lore sempre fica em dúvida sobre se essa passagem é metafórica ou literal. Contudo, ela também está presente em outras descrições de itens, mostrando que sim, é algo literal, como por exemplo na descrição da armadura da Bruxa de Fogo, onde é mencionado que os corações delas foram engolidos pela chama profanada. Fica nítido que a chama profanada promove a bestialidade e o comportamento depravado daqueles que entram em contato com ela. Visto que
Os montes de cadáveres queimados que nós encontramos na capital profanada estão tentando satisfazer a sua avareza enquanto protegem os seus tesouros, mesmo com seus corpos sendo queimados. Ai, mas então por que nada disso acontece com a gente? Isso é até meio estúpido de perguntar, já que existe desde Dark Souls 1. Você utiliza magia negra e não vira um daqueles monstros deformados igual os de Ulasil. Mesmo quando você se entope de humanidade, você usa a magia do caos e não se transforma em um demônio. Você fica vazio e continua controlando seu personagem perfeitamente sem nenhum debuff no primeiro jogo, mesmo que isso aconteça milênios antes dos vazios desenvolverem qualquer sinal de consciência. Já que, apesar de terem adicionado essa mecânica na gameplay, fica evidente no primeiro Dark Souls que tornar-se vazio é uma metáfora para quando você desiste do jogo. Concluindo então, a chama profanada é o instrumento motor do extermínio vingativo de Yorm, o gigante, que foi amaldiçoado e tomado pelo seu desejo. Ela é uma chama eterna que incinera a carne humana, que devora a humanidade e inspira bestialidade e violência nos corações dos outros. Mas é claro que ela está longe de ser a mais poderosa e principalmente de ser a mais brutal. Então, se vocês têm interesse em ver um vídeo abordando os outros tipos de chamas corrompidas que existem no universo de Dark Souls, não esqueça de deixar nos comentários e apoiar o canal Comédia Atroz. Gostou do conteúdo? Deu bastante risada com a gente? Quer mais conteúdo assim? Quer continuar rindo? Então nos siga em @comédiaatroz e me ajude a conquistar o sonho de trabalhar com um sorriso no rosto.